Adriano, eu vou falar de cyberbullying e as consequências jurídicas, né? Então, antes disso, eu falaria um pouquinho da minha experiência profissional. Eu sou advogado há aproximadamente 20 anos, fiz 2 especializações na área. Após eu fiz um MBA em auditoria, eu fui mais para a área de gestão, um pouquinho, né, pegando alguns elementos de administração. Há uns anos atrás eu decidi fazer uma especialização em computação forense no Mackenzie, que é um misto de direito e tecnologia. Desde então eu venho aprofundando estudos na área de educação digital e direito digital. Por coincidência, né, tema que acaba se comunicando com o proposto hoje. Isso me levou também a participar na OAB de grupos, né, e eu fui presidente de um grupo de educação de direito digital, participei de outros de educação digital e participo há uns 4, 5 anos de um que se chama OAB Vai Escola, que é um grupo pelo qual nós levamos informações jurídicas para a rede pública de ensino aqui de São Paulo, né? É um trabalho voluntário, é um trabalho que eu buscava há anos, assim, e eu faço tanto pelo OAB quanto de forma individual. Se alguém me chama, eu vou, né? Principalmente para instituições públicas. E eles gostam bastante que a gente fale desses temas ligados à tecnologia, né? O uso do WhatsApp, redes sociais e tudo mais. Então, a diretoria de ensino Norte 2, inclusive aqui próxima, ela tem preferido esses temas, né? Nós falamos recentemente de fake news, esse ano nós estamos falando inclusive de cyberbullying, né? E quando eu passei a fazer as palestras, eu tive a ideia de abrir uma página que se chama Educação Digital e Direito Digital. Então eu alimento com frequência temas ligados a direito, educação e tecnologia, porque afinal todos acabamos utilizando, né, essas ferramentas, né? Ainda que a pessoa não goste de tecnologia, para ela chegar a um determinado local, ela vai pegar um Uber, alguém que vai levá-la, ela vai com alguém, ou alguém vai usar um Waze, ou vai ficar falando no WhatsApp para se comunicar, vai usar o celular e assim por diante, né? Nós temos uma lei de combate e prevenção ao bullying que não é tão nova, né? Em termos de lei é nova, né? Mas já completa esse ano 4 anos. Então, a lei de combate e prevenção ao bullying, somada à Constituição Federal, ao Código Civil, a lei de proteção de dados, que vai entrar em vigor ano que vem, o Marco Civil da Internet, nos dá um arcabouço legal muito vasto para combater esse tipo de situações na teoria, né? Ou no campo legal, mas isso não é suficiente, como eu falarei na minha conclusão. A lei, ela classificou o bullying de algumas formas, né? Então, de modo geral, ele pode ser verbal, pode ser físico, pode ser material, pode ser psicológico, moral, sexual. E aqui, nessa classificação do CNJ, eles falam virtual ou cyberbullying. Eu não gosto da terminologia virtual porque passa uma ideia de falta de realidade, né? Um videogame, um jogo em que não há consequências. O cyberbullying traz consequências graves, né? Ou resulta em responsabilidades para as pessoas que o cometem, né? Os ofensores, quem agride as vítimas. Aqui é uma classificação do Senado Federal, ele fala como o cyberbullying algumas formas de crime, né? Na essência, o cyberbullying não é tipificado na lei como crime. Ele é uma situação imoral, né? Uma situação condenável, mas ele não é um crime. Eu entendo assim, ele é uma porta de entrada para subsequentes crimes. E aqui são listados alguns, por exemplo, calúnia, difamação, injúria, ameaça, constrangimento ilegal, falsa identidade, perturbar a tranquilidade e outros, né? Então é um campo ali cinzento em que a pessoa pode acabar passando e atingindo, né, ou cometendo um crime. Então, vou falar 3 exemplos rápidos, né, de situações
foram de cunho público, né, que foram para a mídia. Nesse caso, essa moça ela tinha um namorado, mantinha relações íntimas com ele, né? E ele fotografou isso e começou a ameaçá-la, né? O que nós chamamos de vingança pornô. Ela, temendo essa divulgação, né, essa chantagem, ela foi cometer o suicídio, né? Então, infelizmente, após essa situação gravíssima, vazaram as fotos. Então, mesmo, né, não bastou ela morrer, ela foi exposta. Então, teoricamente, a família pode buscar reparação por conta disso, né, que essa lesão à honra, à imagem do ente querido, né? Esse caso, essa moça, o que aconteceu? Ela fazia as postagens, o pessoal praticou o que foi classificado como gordofobia. Xingavam ela, falavam mal e tudo mais. Ela também foi ao suicídio, não suportou essas agressões e tudo mais, né? E aqui são algumas referências, o que falaram para ela mesma após a morte dela, né? Por exemplo, ela já tinha morrido, ficaram publicando ainda, falaram assim, por exemplo, ela precisa de um guindaste para ser levada para o cemitério, né? Então aqui eu creio que se equipara uma situação de vilipêndio de cadáver, a família também pode tomar as medidas para remover esse conteúdo e buscar a criminalização, né, ou que eles sejam punidos e até eventuais ações indenizatórias contra esses ofensores. Aqui não é uma situação de cyberbullying, mas a questão de bullying é talvez um dos casos mais graves do país de Realengo. Então, eu falo nas escolas o seguinte, nós temos que, os psicólogos falam que o bullying não é uma questão que enseja o suicídio só isoladamente ou que um serial killer vá lá e ataque as pessoas, mas pode ser um gatilho, né? Então, não queiramos, né? Ninguém gostaria de participar de uma situação dessa, né? Então, porque você pode conviver numa sala e, de repente, algum grupo está atacando a pessoa e, infelizmente, essas coisas acontecem. Então, melhor evitar e respeitar os outros, né? A dignidade da pessoa humana, os direitos daquela pessoa. O caso mais recente de Suzano também, talvez teve alguma situação ligada a cyberbullying, eu não me recordo, mas também foi uma situação grave, né? Então, precisamos ficar alertas, porque mesmo com a lei, as situações ainda vêm ocorrendo. Agora, essa situação aqui eu creio que é emblemática do cyberbullying, porque levou à justiça, né? Não só essa, né? Outras também, mas levou à primeira condenação ao administrador de WhatsApp, né? Por sorte, ou talvez com um pouco de clarividência, 2 anos anteriormente a isso, eu já tinha publicado um artigo falando que o administrador tinha que ser responsabilizado. Porque, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que todos nós somos responsáveis por preservar a dignidade do menor, né, evitar que ele sofra algum malefício, né? Então, há grupos que o pessoal fica expondo menores, né, fotos íntimas de terceiros e tudo mais. Enfim, resumidamente, o que aconteceu aqui? Criou-se um grupo na Copa de 2014, jovens na faixa etária de 14 anos, para assistir o jogo na casa da moça, de uma determinada colega. Foi criado um grupo, aí os meninos começaram a fazer bullying, cyberbullying, né, com um colega que já fazia um bullying na sala de aula. Então pegaram fotos dele, fizeram montagens, começaram a agredir a família dele e tudo mais. O que aconteceu? O rapaz reclamou, olha, tá errado isso, e reclamou com a administradora do grupo. Falou, olha, eles estão me atacando, você não vai fazer nada? Ela colocou um emoji de risos, né? O que aconteceu? Ele, com a sua família, processou os rapazes, ganhou. Quem responde patrimonialmente são os pais. Então, os pais tiveram que indenizar. E depois ele processou a administradora. Também, os pais dela tiveram que indenizar pelas ofensas que a administradora não tomou nenhuma atitude. Então, até é um caso emblemático, porque eu imaginava que o administrador seria responsabilizado em grupos de condomínio, um grupo empresarial, né? Jamais um grupo de jovens, né? Então, é bem interessante isso.
consequências do bullying, né, ou do cyberbullying de um modo geral. A vítima, né, doenças, depressão, isolamento, mudança de residência, violência, às vezes a vítima vira agressor no futuro, e o caso mais extremo, né, o suicídio. Então, a colega falou agora há pouco da resiliência, né? Vou falar bem rapidamente. Eu também na minha dissertação de mestrado, eu falei um pouco, né? Então, há vários casos de pessoas que sofreram bullying e conseguiram dar uma reviravolta na situação, né? Por exemplo, o presidente Bill Clinton e a Lady Gaga e assim por diante. O agressor, ele vai responder criminalmente, né, por alguns dos crimes ali que eu exemplifiquei, ações indenizatórias, né, dano moral, eventualmente, e uma coisa relativamente nova que eu falei com os colegas, tem uma teoria na justiça do trabalho que pode ser transportada para cá, a do dano existencial. Então, quer dizer, um dano que faça com que a pessoa tenha sequelas gravíssimas no cotidiano dela, né? Então, na sua própria existência, então isso pode ser indenizado. A questão da reputação, né? O agressor também é exposto naquela situação famosa do ladrão e vacilão, que o tatuador e o colega marcaram a testa do rapaz lá, a reputação dele foi para o espaço, inclusive eles foram presos rapidamente, né? E a questão da violência, né? Porque as vítimas também têm famílias, né? O tribunal das redes sociais também é rigoroso e tudo mais, né? Então vou seguir porque eu acho que meu tempo já está se avançando. Então, quais as medidas preventivas, né? Além de reparar, nós temos que pensar no preventivo também. Então, a lei fala que as escolas, os clubes, igrejas têm que efetivar treinamentos, alertar sobre as questões de bullying e cyberbullying, né? Agora, sobre a responsabilidade do modo geral, é da família, primeiramente, da escola também, se isso acaba indo para o âmbito escolar ou acadêmico, do Estado, né? E da sociedade de um modo em geral, porque os efeitos são esses que nós vemos aí, né? Que podem virar tragédias. Enfim, de todos, né? Quais as ferramentas? Então, eu tenho falado há alguns anos, né? A teoria não é minha, mas essa questão da educação digital, de usar as redes, a tecnologia de um modo favorável, respeitando a ética digital, a disciplina sobre direitos humanos. No meu estudo, eu verifiquei que a LDB tem vários instrumentos ali que as instituições de ensino podem utilizar, dando a disciplina de forma transdisciplinar de direitos humanos, por exemplo, né? A questão da ética digital tem algumas diferenças da ética convencional, vamos dizer assim, né? Pela modernidade, então nós temos apenas que adaptar. E a questão da consciência crítica, para a pessoa saber que o que ela posta, o que ela fala nas redes tem consequências. Então não é uma terra sem lei como, infelizmente, alguns possam achar. Deixa eu ver se eu tenho mais, eu creio que estou encerrando. Então, obrigado, até a próxima aula, fico à disposição.